gente. O Espírito Santo tem ministrado algo no meu coração sobre algo muito interessante que eu tenho visto, que eu tenho aprendido muito sobre, e eu creio que é algo que transforma a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que a verdade ela nos liberta. E quando eu descobri essa verdade, ela fez total sentido para muitas coisas. E eu creio que ela vai fazer sentido para você também. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Algumas vão entender, outras não. Mas enfim, eu peço que o Espírito Santo te dê sabedoria, te dê discernimento para entender e compreender aquilo que eu vou dizer, aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. E eu vou ler uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Essa passagem vai falar sobre o rei de Israel, que ele vai fazer ali, vai ir contra Moabe, contra o rei de Moabe, e ele chama ali o rei de Judá e o rei de Edom para guerrear com ele contra Moabe. E esse rei de Judá, que é o rei Josafá, ele vai perguntar: será que não tem aqui um profeta para que nós possamos consultar ao Senhor? E tinha Eliseu. Então eles vão e consultam o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ainda confronta o rei de Israel, porque ele vai falar assim: por que você não vai consultar os profetas de seu pai, de sua mãe? Que na verdade o rei de Israel, que era Jorão, era filho de Acabe e de Jezabel. E Jezabel, para quem não sabe, ela era uma sacerdotisa de Baal, uma profetisa de Baal. Então Eliseu confronta ele: por que você não vai consultar os profetas de seu pai? Mas ele também é claro em dizer que só está ali e que só vai ficar ali por causa do rei Josafá. E ele consulta o Senhor, mas antes ele pede para que traga um músico, para que o ambiente seja preparado, porque ele entende o poder da adoração, ele entende o poder da frequência de uma adoração, o que a adoração pode fazer no ambiente, ela transforma o ambiente. E a música, ela tem um poder muito, muito grande na vida das pessoas. Ela pode trazer vida e ela pode trazer morte. Ela pode trazer um ambiente de glória, mas ela também pode trazer um ambiente de destruição. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos àquilo que os nossos ouvidos têm ouvido. Algumas pessoas dizem: será que é pecado ouvir música do mundo? Pecado ou não, a Bíblia não diz que é pecado, mas ela nos dá indício de que não é viável, porque só existem duas frequências de influência, só existem duas fontes de inspiração. Ou uma pessoa ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou ela vai ser inspirada pelo Espírito das Trevas. Então fica aí a reflexão para você. Se uma pessoa que não é cristã, se uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela está compondo música, ela está escrevendo música, cantando, e você está sendo ministrado por isso, tendo na sua consciência que só existem duas fontes de inspiração, é viável para você continuar ouvindo essas músicas? É viável para você continuar ouvindo esse tipo de coisa que tem ministrado o teu espírito, a sua alma, e você não sabe, mas muitas das vezes tem gerado desejos dentro de você, tem gerado sentimentos dentro de você, e você não tem consciência do que está te gerando isso? E muitas das vezes são as músicas que você está ouvindo. E eu não falo só de música secular, nós precisamos tomar cuidado também com música que nós temos cantado dentro das igrejas. Porque tem muita música, eu conheço uma pastora que eu aprendi muito sobre isso com ela, e ela fala que ela tem um conhecido, um amigo, não sei, que é compositor, e ele não é cristão. E ele disse para ela que compunha música cristã. E ela falou assim: mas como se você não é cristão, se você não tem o Espírito Santo? E ele disse: é fácil, é só trocar as letras. Tipo, meu amor por meu Senhor, paixão por unção, e daí vai. E essas pessoas estão compondo músicas sem nenhum senso de quem é o Senhor, sem nenhuma clareza de quem é o Senhor, sem nenhuma inspiração do Espírito Santo para compor essas músicas. E você precisa entender algo.
as músicas, letras, não tem nada a ver, não tem nada a ver entre aspas. Elas são o mínimo, elas são o que menos fazem efeito, porque o que ministra não são as letras, é a melodia, é aquilo que há por detrás da letra, é isso que ministra. Então você precisa entender isso. E quando você toma consciência disso, de que o que ministra não é a letra, de que o que ministra você é a melodia, o que está naquela melodia? Elas são como frequências. Sabe, você tem um DNA, eu tenho um DNA, cada um de nós temos um DNA que é único. As melodias, elas são únicas. É como se elas tivessem um único DNA. Elas são únicas. Tanto que quando uma pessoa é acusada de plágio, é porque ela copiou aquela melodia, a frequência daquela melodia. Então você precisa entender algo. Não é ficar perguntando, será que música do mundo é pecado ou não? Será que essa música é pecado ou não eu ouvi? A questão não é essa. A questão é quem compôs, quem fez. É cheio do Espírito Santo? Está sendo influenciado por quem? Foi ministrado por quem? Recentemente eu vi uma postagem que um cantor de pagode, ele fala de uma música dele. E ele diz assim, as pessoas estão se matando. Essa é uma carta de morte, é uma carta de suicídio. Isso que ele fala, uma carta de suicídio. E ele fala aquilo, a expressão dele dá a entender que ele debocha daquilo, sabe? E ele pega e começa a cantar um pedacinho da música para as pessoas saberem de qual música ele estava falando. E ele disse assim, e eu canto e as pessoas estão lá comemorando, sabe? Pulando, e eu fico assim, será que elas realmente sabem o que elas estão cantando? Elas estão escrevendo uma carta de suicídio, assinando o atestado de morte delas. Um cantor secular de pagode falando da música, da própria música dele, que é uma carta de suicídio. Que as pessoas se matam quando ouvem, quando cantam. E quantas pessoas mais, quantos cantores mais você já não ouviu, eu já não ouvi, dizerem que quando vão compor, quando vão cantar, quando estão no palco, elas se transformam, parece que elas incorporam. Quantos cantores eu já não ouvi falar isso? Então, é viável para você? É pecado ou não? Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. Mas a pergunta é, quem é influência? Se eu sei que só existem duas fontes de inspiração, por quem essa pessoa está sendo inspirada? O que eu estou ouvindo? Às vezes você começa a sentir sensações, emoções e você não está percebendo a música que está no ambiente. Você não está percebendo aquilo que está sendo ministrado no ambiente. Tem músicas que você ouve que é uma frequência tão baixa, mas tão baixa, que elas te causam desejo de adultério, elas te causam desejo de vício, de beber, outras causam depressão. Você entra numa tristeza tão profunda, numa depressão tão profunda que você não sabe o que está acontecendo, mas a música está te ministrando ali, a música está no ambiente tocando e você está sendo, a sua alma está sendo ministrada por aquilo e você nem está se dando conta. Eu tenho muita dificuldade com alguns louvores entre aspas, algumas músicas que têm sido cantadas nas igrejas, porque às vezes são músicas tão almáticas, que as pessoas começam a cantar aquilo e as pessoas estão ali e começam a chorar e chorar e chorar e chorar e chorar e não param de chorar, e muitas das vezes não é o Espírito Santo tocando, é a alma da pessoa sendo ministrada pela baixa frequência daquela música, porque talvez aquela música foi composta por alguém que nem tem o Espírito Santo, mas porque tem a palavra de Deus, porque fala de Deus, porque fala de Senhor, porque fala de Jesus, as pessoas acham que é normal e não é. Isso algumas pessoas podem concordar com o que eu estou dizendo, outras podem discordar, mas é só você começar a perceber. Peça ao Espírito Santo clareza, peça ao Espírito Santo discernimento. A música, a adoração, ela tem um poder enorme nas nossas vidas, ela tem um poder de transformar o ambiente. Quando a gente olha para a vida de Saul e Davi, para a história de Saul e de Davi,
o poder da ministração da adoração, ela tem o poder de libertar cativo. Olha para a vida de Saul, a palavra diz que o Senhor ele enviava um espírito para atormentar Saul, e ele só era liberto, ele só era livre daquele espírito quando Davi ministrava ele com a harpa, e aquele espírito ia embora. Isso é o poder da adoração. Isso é o poder que a adoração causa no ambiente. Uma verdadeira adoração genuína. Ela rompe cadeias. Quando uma pessoa está ligada, está conectada ao trono de Deus, que ela está cheia do Espírito Santo e ela começa a ministrar adoração, às vezes ela não precisa nem falar com palavras. Ela só precisa adorar com instrumentos, ou com dança, ou com sussurros. Às vezes não precisa sair palavra da boca, às vezes ela só sussurra. E a adoração é tão perfeita, é tão genuína, que toda a cadeia do ambiente, tudo aquilo que estava prendendo, travando o ambiente, aquilo é rompido com a glória do Senhor, porque a adoração rompeu cadeias, a adoração rompeu aquilo que estava travando aquele ambiente. Esse é o poder de uma adoração. E isso é tão poderoso, isso é tão grandioso, que a palavra do Senhor diz que muitas das vezes quando o exército de Israel ia diante de uma batalha, ia guerrear, a palavra fala que o Senhor pedia aos profetas, ao rei, que enviasse os levitas na frente, para que eles ministrassem a adoração. Isso é muito poderoso. E sabendo disso, como nós ficamos inertes a tudo que o inimigo da nossa alma tem feito. Esse é o império dele. Ele se assenta, ele tenta ser como Deus. E a maneira que ele faz isso de uma forma tão sutil é roubando do Senhor a verdadeira adoração. É roubando do Senhor a adoração que pertence a ele. E roubando para si, trazendo para si, e como ele faz isso com música. Uma das formas, né, é através da música, porque a música é uma adoração. Todo show que você vai é um altar sendo levantado, é um culto sendo prestado, e não é o Senhor, é o reino das trevas, é o nosso inimigo. Louvores, quando uma pessoa quando shows que tem louvores, né, que são ministros de louvores cheios do Espírito Santo, que você vai, é uma atmosfera completamente diferente. É uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de glória, é uma atmosfera que você não tem vontade de ir embora, de sair dali, porque aquilo transforma, aquilo vai penetrando a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, e é algo tremendo, é algo grandioso. Quando você está num culto, debaixo de uma adoração verdadeira, você é tão impactado por aquilo, a glória de Deus, ela impregna de uma forma tão poderosa e tremenda no ambiente, que a gente é transformado. E isso é leve, isso é poderoso, isso é grandioso. Isso é o poder da verdadeira adoração. Isso é o poder de uma adoração genuína, de uma adoração verdadeira ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da nossa vida. A Ele devemos prestar culto. A Ele seja a nossa adoração todos os dias. Então, se eu sei que é a Ele que merece a minha adoração, se eu sei que a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para que eu vou ficar emprestando a minha boca para cantar músicas que não glorificam o nome do Senhor, para cantar músicas que geram na minha alma desejos que não são meus, mas que aquela música está ministrando no meu espírito, na minha alma, coisas que não provêm do Senhor. Para quê? Então, eu espero que o Senhor ministre isso no seu coração. Se você quer saber mais, procure, estude mais sobre frequência de adoração, sobre uma adoração verdadeira, sobre louvores de baixa frequência, que na verdade são, nem louvores, são músicas que foram feitas por pessoas que nem conhecem o Espírito Santo, nem sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ter Jesus, não são nem cristãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Satanás, ele é sutil. Deus não tirou
dele o poder. Ele era ministro do Senhor. Ele ministrava diante do Senhor. A palavra do Senhor lá em Isaías, quer ver? Isaías capítulo 14. Vai dizer isso daqui, ó. Ouve só. Já foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti te estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste derrubada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás no inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Entenda, o império do inimigo da nossa alma. O mundo jaz no maligno, e o maior império dele é a música. Você precisa estar atento a isso. Você precisa que o Senhor tire dos seus olhos, dos seus ouvidos, as escamas e aquilo que te impede de enxergar a verdadeira frequência da adoração. Que o Senhor tire dos seus olhos aquilo que te impede de enxergar a verdade do Senhor, a verdade da palavra, aquilo que está por detrás de muitas coisas. O império do inimigo é esse, é roubar do Senhor a verdadeira adoração, é roubar de Deus a adoração. Então, pare de se perguntar se é pecado ou não eu ouvir música do mundo, é pecado ou não eu ouvir música secular. Não é essa a nossa pergunta. A nossa pergunta deve ser, eu estou exaltando ao meu Deus? Eu estou exaltando e adorando o nome do meu Senhor Jesus? Se não tá, se não louva o nome do Senhor Jesus, se não glorifica o nome de Deus, se não exalta o nome de Deus, não convém estar na nossa boca, não convém estar nos nossos ouvidos. Mas, Jéssica, eu vou em lugares e tá tocando música. Aprenda a blindar o teu espírito. Aprenda a se proteger disso. Uma das armas mais poderosas que o Senhor nos deu e que nós não temos entendimento disso com clareza é a oração em línguas. Se você vai num ambiente, tá tocando essas músicas seculares, comece a orar em línguas. Não precisa bradar, não precisa ficar alarmando, mas ora ali baixinho. Isso blinda a sua mente, isso blinda o teu espírito de ser ministrado por aquelas músicas, por essas músicas. Mas se você pode evitar esses lugares, eu sei que é meio que impossível, porque às vezes você vai no mercado, vai numa loja, está tocando essas músicas. Aprenda a blindar, aprenda a usar as armas que o Senhor te deu para viver neste mundo, mas não pertencer a Ele, não ser ministrado por Ele, não ser ministrado pelas coisas que estão neste mundo. Deus te fez uma nova criatura, o Senhor te fez um novo homem, uma nova mulher. Então aprenda a usar as armas que o Senhor te deu, a blindar a sua alma, a blindar a sua mente, a blindar aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos ouvem e aquilo que sai da sua boca. Entenda, se não glorifica o Senhor, não merece estar na sua boca. Se não glorifica o nome de Jesus, se não exalta o nome do Senhor, não tem que sair da sua boca. Aprenda isso. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. E se tem uma pastora que eu posso te indicar, que fala muito bem sobre isso, tem uma propriedade para falar sobre isso, se chama a pastora Sara Shiva. Procura o canal dela no YouTube, procura o que ela fala sobre adoração, sobre música secular, pode ou não pode. Eu creio que você será muito ministrado por isso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.